falar de Vasco, papo reto, sem edição, né? Tá tarde para enviar nossos editores, né? Teve obra que casa só pude agora gravar. Então, a bola rola amanhã, boa noite para todo mundo. A bola rola amanhã às 4 da tarde, Internacional e Vasco no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Vasco já se encontra no solo gaúcho, inclusive fez o último treino hoje. Vamos falar sobre o provável time, sobre o Paulo Vitor e a rodada, né? Já que o Vasco vencendo, dependendo dos demais jogos. E vamos falar dessas 7 também, né? O Vasco pode até sair da zona de rebaixamento amanhã. Vamos falar tudo isso já, sem edição, né? Então, boa noite para todo mundo. Amanhã antes de Vasco. Amanhã antes de se estressar. E a bola rola às 4 da tarde. O jogo da TV Globo, inclusive. Vasco e Internacional e Vasco. 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, o Corinthians empatou com o Cuiabá. E o Cuiabá. E o Bahia empatou com o Cruzeiro. O do Bahia, o tricolor baiano chegou a estar na frente. O Cruzeiro virou, mas no segundo tempo o Bahia chegou ao gol do empate. E o Corinthians e o Cuiabá chegou a abrir o placar e o Corinthians empatou. Mas os dois foram a 9 pontos, né? É o mesmo número de pontuação que o Vasco chegará se vencer amanhã o Internacional. Porém, o Vasco poderá sair da zona de rebaixamento caso o América Mineiro e que enfrenta em casa o Atlético Paranaense e o Goiás, que recebe o Fluminense, perca seus jogos. Os dois perdendo, o Vasco vencendo. Pode ser que o Vasco saia da zona de rebaixamento, já que eles estão com 7 pontos, e o Vasco aí chegaria a 9. Mas eu acho que nem o maior problema é torcer pela derrota dos adversários. O maior problema é o Vasco fazer o seu papel, que é vencer. O Vasco não vence há 8 jogos, só venceu na estreia contra o Atlético Mineiro. Hoje, falando do Atlético Mineiro, a 7-7. Hoje me deu mais cedo me deu uma revolta grande, né, com as notícias que vieram depois, durante essa crise. Por exemplo, na primeira coletiva do Paulo Brax, lá ainda em janeiro, quando ele foi questionado sobre o Paulinho, ele falou que o Paulinho estava muito acima do teto. E o Paulinho está fazendo gol pra caramba lá no Atlético Mineiro, inclusive fez hoje o gol do Galo, o empate 1-1 com o Red Bull Bragantino, que no Red Bull Bragantino está o Eduardo Sacha, que o Maurício Barbieri, o Abel Braga, o Paulo Braga se aprovaram, mas a 7-7 vetou. E o Eduardo Sacha fez o gol no Bragantino. A 7-7 achou caro demais. E o outro, eles acharam velho demais para não ter retorno. Eu achava que o retorno maior é títulos, conquistas. O Vasco na penúltima colocação eles estão perdendo dinheiro. Vetaram. E aí, se está bom como está? Vamos ver na janela no meio do ano, que agora estou contando com a janela no meio do ano, que eles vão acertar o alvo para o time engrenar. Aliás, acredito que esse atual platel vai tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Amanhã é uma oportunidade, vamos ver. E vamos falar em não gastar. O Vasco fará uma nova proposta ao Internacional, uma proposta de renovar o empréstimo do lateral esquerdo
Paulo Vitor, né, que o contrato termina até o dia 30 desse mês, né, tem a reserva, né, do Piton. O Vasco atualmente não pensa em comprar os direitos do lateral esquerdo. Né, ano passado, no início desse ano, no ano passado ele foi emprestado ao Vasco, né, junto ao Internacional, com o contrato que dizia que o Vasco poderia exercer o direito de compra. O Vasco não pretende exercer no momento, mas como precisa de um lateral esquerdo, já que o Riquelme ainda está em recuperação, eles vão tentar fazer uma proposta para o Internacional de renovação de empréstimo até o fim do ano, aí sim com obrigação de compra. Vamos ver o que o Colorado Gaúcho acha dessa proposta que o Vasco irá fazer para manter o lateral esquerdo, né, no elenco vascaíno. Depois de falar em elenco internacional, amanhã a bola rola lá no Beira-Rio, às 4 da tarde, jogo da TV Globo do Rio, Internacional Vasco. E a maior novidade é o Matheus Carvalho, ou Cocão, como preferir chamar, que ganhará a sua primeira oportunidade no time titular. Também terá outras novidades. Retorna o esquema de 2 zagueiros, o Gabriel Peck, que sequer entrou na derrota humilhante para o Flamengo por 4-1, volta ao time. O lugar do Aureliano, que sequer foi para Porto Alegre, né? Assim como o André Santos também, machucados, também não viajou para Porto Alegre. Conheço o Marlon Gomes, que estava com o André na seleção brasileira defendendo o Brasil na Copa do Mundo Sub-20, será titular do meio-campo, junto com o já mencionado Cucão e o Jair com o Gabriel Peck. Então, provável time do Vasco: Léo Jardim, Pomita, Capasso, Léo e Pinton. Cucão, Marlon Gomes, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira, o Eric Marcos, não foge disso, e Pedro Raul. Se tem cogitado do Ryan, de 16 anos, iniciar jogando, mas a tendência maior é que o Pedro Raul seja o titular do ataque vascaíno. Aliás, o ataque vive uma seca de gols, né? 4 jogos o ataque do Vasco não faz gol no adversário, e o Pedro Raul, principalmente, o último foi no empate de 1-1 com o Fluminense na 3ª rodada. Vamos ver se o camisa 9 canta. Agora, quando vier os jogadores que o Vasco tentou contratar na primeira janela, que é o 77 vetou, aí, pela situação no time, é que a revolta cai mais, né? Vamos ver se eles já acertam essa janela do meio do ano. Porque o Vasco ainda precisa de reforçar para ver se eles ainda podem cumprir aquela promessa do Vasco não sofrer. Está sofrendo, mas eles ainda podem cumprir, que até agora, até o momento, não cumpriram. Mas vamos ver amanhã. Então, até amanhã, com análise de Internacional Vasco, a coletiva para jogo com o técnico Maurício Barbieri, né? E as emoções de Internacional Vasco. O Vasco precisa voltar a pontuar. Até mais.